Muito bom dia, meu querido amigo, amiga. Sou o pastor Reginaldo e este é o canal do Projeto Semear. E hoje é uma sexta-feira, nós aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão seguramente baseada na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre pessoas próximas. Nós às vezes não conhecemos as pessoas que estão à nossa volta até que algo ruim aconteça com você. E aí corrobora a passagem da Bíblia que diz que existem amigos mais amados e mais chegados que irmão. E isso eu quero dizer a você com experiência própria. Quando você está enfrentando momentos de dificuldade, e ontem pela manhã, eu falava justamente com uma pessoa sobre essa proximidade nas horas das dores, nas horas que as coisas se põem difícil, se põem extremamente, quase que intransponíveis, e aí você conhece de verdade quem são as pessoas. Enquanto basicamente quase que o mundo vira as costas para você e você passa a ter apenas Deus como tua companhia, nós começamos a olhar à nossa volta e ver aqueles que de fato são anjos na terra. E hoje, com o coração cheio de agradecimento, eu quero dedicar esta reflexão desta manhã a pessoas como alguns que ficaram totalmente do meu lado quando, em um acidente que tive, quebrei a coluna em 2 lugares, quebrei 20 costelas, perfurei quase os 2 pulmões, porque a pleura ela perfurou totalmente a membrana que envolve o pulmão. Tive derrame pleural, fui entubado, estive em dificuldades na UTI do Hospital São José de Jaraguá do Sul. E algumas pessoas, quase que a grande maioria, depois daquele acidente, viraram as costas. E quando você está bem e você está servindo, a empresa te valoriza, alguns amigos te valorizam, algumas pessoas que não eram consideradas amigos também te valorizam. Mas quando chega o dia fatídico como um desse, nós começamos a ver os poucos que são de verdade, as pessoas que o Senhor Deus coloca nos nossos caminhos. E hoje eu não preciso aqui citar nomes, mas eu tirei hoje esse dia, essa reflexão, para de certa forma colocar isso daqui dizendo ao mundo, porque a internet ela chega em lugares que o homem não pensa em pisar, ou é impossibilitado de ir. E eu quero que esse reconhecimento vá o mais longe possível, porque esta pessoa que eu estive conversando ontem de manhã me perguntou: existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o seu dia? E eu simplesmente disse: a sua amizade é o suficiente para que eu me sinta bem. E nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vemos que quando o Senhor disse que existem amigos mais chegados que irmãos, esta é a prova. E também o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro que nos momentos de dificuldades ficaremos basicamente quase que sozinhos. O Senhor Jesus, ele sentindo a angústia já que estava recaindo sobre ele leva os 3 discípulos mais próximos dele e coloca eles ali ao pé de uma árvore e disse a eles: olha, vocês oram e velam por mim
enquanto eu vou mais além para orar. Jesus, ele precisava de um momento de solidão apenas com Deus, ele e seu Pai, coisa que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida, mas ali ele precisava de uma mão estendida. E quando ele volta depois de sentir tanta angústia, e a Bíblia diz dele pedir, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, tamanha já era a aflição do meu pecado e do seu, sobrecaindo sobre ele. A sensibilidade espiritual, haja visto que Jesus é Deus encarnado, biblicamente falando e nos afirmando, e mesmo assim no seu corpo humano, ele sentiu o peso daquela angústia e suas lágrimas se transformaram em sangue, e ele pede: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E quando ele termina de chorar, de suar sangue, de falar com Deus, ele volta e ele encontra os 3 discípulos, os 3 amigos próximos, dormindo. E ele diz: homens, nem por uma hora podeis velar por mim? Isso nos dá o exemplo justamente para que eu não tenha que ficar chateado com aqueles que viram as costas para mim. Você não tem que se chatear com isso. Se o próprio Cristo passou por isso, quem somos nós? Então, eu quero hoje convidar você nesta manhã para ter o teu coração grato, grato a Deus, por nunca ter te deixado caído, e ainda mais, pelo Senhor colocar, ainda que sejam poucos, anjos nesta terra, para poder te estender a mão, falar contigo, enviar uma mensagem. E amigos não são aqueles, os verdadeiros, que passam o dia trocando mensagens. Os verdadeiros amigos, às vezes, pode durar muitos dias, até meses, sem você falar, sem você saber notícia, ou sem te pedir notícia, mas você tenha certeza que Ele está lá. E se você precisar, Ele está lá. E se Ele precisar, você está aí. Esses são os amigos de verdade, que o tempo não desfaz o elo e as investidas de Satanás não destroem aquilo que Deus uniu. São anjos na terra, recomendados por Deus para olharem pela tua vida, e no momento que você mais estiver precisando, você receba uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Quero, diante desta câmera, dizer a esses poucos amigos que ficaram, e não quero aqui me dar ao luxo de poder errar, porque sei que eu poderei esquecer alguns e não quero cometer nenhuma injustiça. Então, aqueles que são de verdade sabem que eu estou falando. Um beijo carinhoso no seu coração, meu querido amigo, amiga, de verdade, e que o Senhor possa te sustentar. E hoje, neste momento de reflexão, eu fiz questão de, junto com a palavra de Deus, o meu alento, vir aqui nesta rede mundial, desejar a você que seja feliz e que o Senhor segure sua família, prospere a sua vida, os seus, e que o Senhor salve do um ao último da sua casa, para que você tenha um contentamento em Deus e agrade o Senhor em todas as coisas, inclusive no coração agradecido, conforme o meu hoje. Muito obrigado. Senhor Jesus,
Eu quero te agradecer nesta manhã porque, Pai, nos dias mais difíceis, onde às vezes no papel de pastor nós enviamos palavras de apoio a tantas pessoas, nós dizemos às vezes tantas coisas positivas, se na nossa carne está doendo, se no nosso coração, que também é humano, está, Senhor, ferido, então nesta manhã eu quero, assim como faço no meu secreto, mas hoje quis tornar aqui público, dizer-te, ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus amigos, aqueles, Pai, tão poucos, que o Senhor me deu o prazer de um dia tê-los conhecido e de tê-los feito pessoas próximas da minha vida, pessoas que eu converso, que eu desabafo, que eu falo e que eu ouço, e que nem eu e nem eles têm o dedo de acusação. Pai, obrigado, porque às vezes a tua voz está na voz desta pessoa. Às vezes os conselhos que são dados estão sendo encaminhados diretamente do teu trono, e o Senhor usando esses anjos mensageiros. Eu te louvo e te agradeço, e peço que o Senhor guarde a vida de cada um deles, dos seus familiares, dos seus empregos, dos seus carros, motos, seus veículos, enfim, no trânsito, que o Senhor possa levar e trazer, guardar ao Pai em todos os momentos, nos dias bons e nos dias maus, e que nesses dias maus o Senhor possa também, assim como eles fazem comigo, dar, ó Deus, através de mim ou de qualquer outra pessoa próxima a eles, uma palavra de apoio que, creio eu, está descendo do teu altar santíssimo para a minha vida e para a vida deles. Obrigado por tudo, porque, Pai, Tu és o meu amigo de todas as horas, e te agradeço por esses anjos que o Senhor me deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, amigos, amanhã é sábado, eu estarei aqui às 7 horas da noite, trazendo a você aqui uma mensagem mais ampla, mais completa, para que nós possamos ouvir Deus falar conosco através da sua palavra, a Sagrada Escritura. Deus abençoe você. Te vejo amanhã às 7 da noite. Até lá.